Olá pessoas, tudo bem? Estou aqui, professor Cazé, e vou tentar explicar aqui o que é atitude estética, que foi uma das perguntas, das dúvidas que vocês mais pontuaram, né, naquele questionário que eu passei para vocês da atividade. Né? A gente tem que entender que a atitude estética, né, é uma atitude filosófica. Ela pressupõe um olhar crítico, um olhar analítico, reflexivo, ou seja, precisa de uma reflexão, né? É uma forma de manifestação sobre qualquer tipo de forma de manifestação artística, seja qual for, né? Essa crítica é importante que a gente entenda, tá? Ela tem três características básicas, né? Bom, a primeira é que nós temos que ter uma capacidade para julgar, discernir e decidir corretamente cada uma das críticas que a gente vai fazer. A outra é um exame racional. Por quê? Porque nós temos que retirar de nós qualquer tipo de preconceito ou pré-julgamento. Tá? E a terceira é a atividade de examinar e avaliar detalhadamente a ideia que passa daquele conceito, daquela manifestação artística, tá? Como um valor, como um costume, como um comportamento, como uma própria obra de arte ou científica. Tá? Bom, o que a gente tem que lembrar também é que o que significa reflexão para nós, né? Na atitude filosófica, ou seja, no comportamento filosófico. É uma espécie de movimento, né, de reflexão dentro da atitude estética, no qual o nosso pensamento, né, ele precede, ele vai além, ele volta para si mesmo como uma fonte desse pensado. Né? Bom, a outra coisa é que a gente precisa ter uma concentração mental, né, nesse voltar-se para si mesmo, né, de examinar, de compreender, de avaliar essas ideias, né, e as vontades, os desejos e os sentimentos. Tá? Tanto Platão quanto Kant, eles não aboliram essa experiência sensível. O que, na verdade, Kant fez foi unir, né, toda a ideia empírica, né, e racionalista. Ele fez uma nova união. Lembrando que o belo, para Platão, é o bom, o absolutamente bom. Né? Então a ideia platônica do belo, do bom absoluto, né, do bem absoluto, né, ela foi durante séculos, vamos colocar assim, talvez mais de 1000 anos, né, pelo menos, né, ela foi utilizada na filosofia cristã, tá? Na Idade Média. Né? Por quê? Porque existe um casamento perfeito da estética de Platão com o pensamento de um Deus absoluto. Tá? Kant é um iluminista, vem logo depois, muito tempo depois, né? Mas ele já herda todas as questões empiristas de David Hume, né, e de outros empiristas, do próprio retorno de Aristóteles à Europa. Quando houve a invasão ibérica, né, os textos de Aristóteles que foram desaparecidos, que foram, vamos colocar assim, contrabandeados para a Arábia, né, para o Oriente Médio, eles retornaram. Por que isso? Porque no século V, com a queda de Roma, quando os bárbaros tomaram, né, eles só preservaram as escolas, né, ou o que a gente chama de monastérios ou escolas filosóficas, né, que tinham a ver alguma coisa com o cristianismo. E todas elas eram platônicas. As outras, que eram com um conceito com uma base aristotélica, mais científica, mais empírica, foram aquelas que foram destruídas e as pessoas tiveram que fugir, né? E fugiram para onde? Para o Oriente Médio. Só retornaram praticamente 1000 anos depois, né? Quase 700 e poucos anos depois, e através dos mouros e da invasão ibérica, que eles trouxeram de volta esse conhecimento para a Europa. Tá? Então houve a invasão ibérica foi importantíssima para voltar a unir dois grandes pensadores e duas grandes filosofias, Platão e Aristóteles. A partir disso você vê que foi do século 1000, 1100, né,
que houve todas as transformações e as revoluções humanas, quando de novo o conhecimento se fundiu e se casou de novo naquela dialética perfeita de Sócrates, né, e Platão. Platão e Sócrates, a gente pode dizer que é quase a mesma coisa, né, em termos de conceito do que Sócrates passou, e Aristóteles. Bom, gente, isso aqui eu estou fazendo só uma prévia porque tem essa parte histórica também, e é importante a gente entender também, né? Porque o pensamento muda e evolui, né, de acordo com os acontecimentos que estão acontecendo, né? Ou seja, das circunstâncias históricas, né? Bom, olha, fiquem com Deus e, por favor, se cuidem, continuem se cuidando. Estou aqui para qualquer dúvida. Valeu, espero que tenha entendido. Tchau.